Olá pessoal, minhas amigas, meus amigos, prazer enorme estar aqui, a gente começando mais uma exposição virtual dos Ceareiros, né? A gente está aqui fechando esse ciclo desse mês do Jovem Espírita que a gente está celebrando, e hoje eu vim falar um pouquinho com vocês de como conversar e como ouvir esses jovens também, falar algumas coisinhas, trocar uma ideia um pouco com vocês, né? Mas antes da gente começar, eu gostaria que a gente fechasse os nossos olhos, mentalizasse a doce figura de Jesus, a nos inspirar, a trazer a luz da nossa juventude cheia de energia, para que a gente possa refletir e, sobretudo, praticar nos nossos dias todo o ensinamento e os exemplos que Ele nos deixou. Que assim seja. Pessoal, antes de mais nada, falar com os jovens e falar de jovens parece uma coisa muito complicada. E por que é complicada? Porque a gente tem um choque de gerações, de diferenças, muito grande. E nós já fomos jovens e ainda somos, se assim a gente deseja, nos nossos pensamentos, nos nossos atos, e na nossa rotina do dia a dia. Mas e falar com os jovens? Sempre tem um atrito quando ele vem da adolescência, quando eles já vão ficando adultos, cheios de convicções, cheios de si, E todos nós convivemos com jovens, nós já fomos jovens, E mesmo você que é jovem e tem esse conflito de gerações aí na sua família, com outras pessoas, que está sempre assim, por que eu penso assim, por que eles pensam diferentes? E a ideia nossa é falar um pouquinho disso, é conversar um pouquinho com essas questões, Primeiro, que não é um tema simples. A gente poderia ficar aqui falando muitos e muitos assuntos. Segundo, não existe uma receita. Não tem ali uma receitinha certinha do que você tem que falar para os nossos jovens nos ouvirem, ou o que nós temos que fazer para eles nos ouvirem. Não existe essa receita. E isso é bom, porque todos nós somos espíritos únicos, e individuais. Nós temos as nossas experiências, nós temos as nossas bagagens, nós trazemos todo um propósito para essa nossa reencarnação, todo um planejamento, e como individuais e exclusivos e únicos que somos, nós temos a nossa forma de encarar as coisas, de visualizar o mundo, de lidar com essas tarefas no nosso dia a dia. Todos os espíritos são assim e os jovens não seriam diferentes. Eles também têm essa individualidade deles. E aí a gente vai entrar no que a própria doutrina traz para a gente. Se não existe uma receita, existe uma série de orientações e de possibilidades que a gente pode extrair do mesmo conteúdo que a gente tira dos nossos estudos, do nosso evangelho do lar, para a gente trazer aqui, e conversar um pouquinho desse assunto. Como é ouvir, como é falar com o jovem, Quais são as orientações que a gente pode tirar desse ensinamento que a doutrina nos traz, não é mesmo? Então, a gente já falou que os jovens são espíritos únicos, como a gente, individuais, diferentes, que não existe essa receita, Então a gente vai buscar nas próprias palavras de Jesus, nos exemplos que ele nos trouxe, algumas dessas orientações. E no Evangelho a gente tem ali, em Mateus capítulo 22, versículos 34 e 40. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhantes a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. E no Evangelho a gente tem uma sequência que traz uma complementação dessa afirmação. Fazer pelos outros o que queríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. E por que a gente está falando desse propósito de amar o próximo como a si mesmo? Porque aí talvez seja uma das orientações muito importantes para a gente conversar com os nossos jovens. Eu preciso abrir um diálogo. E como que eu vou abrir um diálogo se eu julgo esse jovem, se eu acho que ele não tem
as ideias completas porque eu penso de forma diferente, ou porque eu já passei por uma situação e eu não quero que esse jovem passe por isso, ou que ele passe de uma forma diferente. Então eu preciso fazer com ele, né, estabelecer com ele um diálogo daquilo que eu gostaria que fizesse comigo, né? Então a gente já tem a primeira orientação para estabelecer esse diálogo, buscar conversar com o jovem da melhor maneira possível, da mesma forma que a gente gosta ou que a gente gostaria que as pessoas se dirigissem a nós. Então a gente vai criando um primeiro parâmetro de empatia com os jovens, e essa é uma palavra muito importante. Estabelecer a empatia, abrir esse diálogo, né? Mas não é só ouvir da mesma forma que nós gostaríamos. Esse ensinamento é um pouco mais complexo quando a gente vai falar com esse choque de gerações, porque a gente precisa discernir como essa linguagem. A nossa linguagem hoje, mais velhos, não é a mesma linguagem que utilizávamos um tempo atrás. E a linguagem, ela é uma expressão da nossa bagagem cultural, das nossas experiências dessa encarnação e de outras encarnações como espíritos imortais que somos, né? Então, a gente precisa criar conexões na mesma frequência. Não é só da forma que eu gostaria que se dirigissem a mim, mas se eu fosse jovem, voltando lá na minha juventude, como que eu gostaria de estabelecer essas conexões, né? Não existe uma forma única, seja nosso filho, um amigo, um jovem que convive com a gente, o jovem convivendo com outras gerações, né? Não existe uma forma única, não existe o jeito mais certo. Cada contexto, cada situação estabelecem parâmetros diferentes que nós vamos tendo que ajustar caso a caso, né? E aí é importante entender todo o processo de construção do físico, desse corpo material, né? Já foram falados em outros momentos, a gente estuda isso nos nossos estudos semanais, né? Que a criança, ela vem com um corpo imperfeito que vai amadurecendo, né? E esse processo, ele não cessa quando chega a adolescência, ele não cessa quando chega a juventude, ele não cessa nunca. Nós estamos sempre em evolução, né? Até quando chegamos na terceira idade, nosso corpo está evoluindo, né? Perdendo às vezes massa óssea, tendo algumas mudanças fisiológicas, mas não deixa de ser uma evolução do nosso corpo físico. E a gente precisa entender dessa forma, que isso tem aspectos de diferença, de impacto no corpo físico e no intelectual como um todo, na parte cognitiva, na parte de relacionamentos afetivos, na forma de se expressar, na forma de compreender o mundo, de lidar com essas situações como um todo, né? O corpo, a mente está em construção. A gente fala que o corpo é uma máquina perfeita, mas é um corpo constantemente em construção. E eu preciso, para eu poder seguir a máxima do Evangelho, de amar o próximo como a mim mesmo, de fazer ao outro as coisas que eu gostaria de receber, né? Entender que esse receber tem um contexto de acordo com cada faixa etária, com cada momento, né? E eu costumo falar, a criança, ela não aprende a andar sem antes engatinhar. O processo de engatinhar é todo um processo importante para a formação de toda a estrutura motora, de todas as sinapses nervosas que estão ali se desenvolvendo no corpo físico, para que ela possa, através do engatinhar, preparar a musculatura, preparar a estrutura motora para o andar. E quando ela começa a andar, é aquele andar ainda vacilante, que vai aos poucos evoluindo. Da mesma forma que é o aspecto motor, a gente vai falar também dos aspectos afetivos, dos aspectos do conhecimento, a forma de pensar, que nem eu já disse agora há pouco, né? E é da mesma forma que a gente não aprende a andar sem antes engatinhar, a gente não aprende tabuada sem antes aprender os números, né? E trazendo isso para os ensinamentos de Cristo, a gente não aprende a amar sem antes receber amor. E aí está o processo que talvez seja uma das coisas exclusivas da humanidade, que é o processo de passar pela infância, pela adolescência, pela juventude, até chegar às questões mais maduras da nossa essência, do nosso ser, né? Receber aquele amor dos pais, da família, independente do espírito que fomos e somos,
né, dos nossos atos passados, mas a gente recebe esse amor para poder manifestar esse amor também. Então tudo faz parte de um processo, desde o engatinhar, desde aprender a fazer os números, até receber o amor, para a gente poder evoluir com a produção do andar, da tabuada e de amar pelo amor recebido também, né? O corpo, então, precisa desse amadurecimento motor, afetivo, social, cognitivo e de várias esferas também. E aí a gente vai seguir com esse processo da empatia, de entender que existe alguma coisa além da ordem cronológica do desenvolvimento físico, da faixa etária, de quantos anos você tem. Existe uma maturidade baseada nas experiências desta e de outras encarnações também, né? Então eu preciso tirar essa relação e criar essa empatia. Eu gosto muito de dar um exemplo de quando a gente vai tirar a habilitação. Alguns aí já dirigem, outros vão passar por esse processo, outros, os mais jovens, sonham com esse momento, né? E eu costumo falar, quando você aprende a dirigir, você tem que estar focado em uma série de estímulos, né? Você olha para o volante, você olha para o espelho, você olha para o retrovisor, você olha para o câmbio, se vai acelerar, você tem que olhar para o pedal do acelerador, se você vai mudar a marcha, você tem que pisar na embreagem, mas você tem que olhar para a embreagem. São muitas informações, né? Às vezes você vai mudar a marcha, você tira o olho da pista e tem que olhar para a marcha, mas talvez você tem que olhar para trás, para frente. É muita coisa, é muita informação. Poucos são os que já saem dirigindo direto, né? O começo nosso, ele é vacilante. Depois, com a prática, com o tempo, com a repetição, com as dicas, com as orientações, vem o amadurecimento que a gente vai criando automatismos. E aí você dirige tranquilamente. É assim para tirar a habilitação e é assim para a vida. Do engatinhar para a criança que começa a ficar em pé. Como são os primeiros passos da criança? Já sai correndo ali, com desenvoltura, com uma plasticidade motora? Não, né? É toda desequilibrada, caindo, o pai e a mãe ali do lado, em pequenas distâncias, vem até aqui, ela vai pelo processo, né? E é curioso que muitas vezes, né, quem tem criança pequena pode até fazer essa experiência. Você põe a criança para andar nos primeiros passos e você chama ela de um outro ponto, de um outro estímulo. Ela está indo nessa direção, você chama ela do lado. Provavelmente ela vai sentar, olhar e depois tentar levantar e andar de novo, quando não ela cair, porque ela tem esse estímulo, que ela está focado no equilíbrio, no motor, em sustentar o corpo, sustentar o quadril, né, fazer a marcha, e quando você chama a atenção de outro ponto, ela precisa parar, se reorganizar, né? Não é porque o aparelho motor está apto para andar que ela já vai sair correndo uma maratona. E assim também é com a juventude. Não é porque a idade cronológica chegou que eles estão aptos para enfrentar todos os problemas, né? Todas as situações e todas as coisas boas que a nossa experiência na vida, na nossa encarnação nos trazem. Eles vão aprender a lidar com isso, da mesma forma que a direção. Você tem que olhar vários estímulos até criar automatismos. Você na vida tem que criar várias experiências para poder criar uma situação. Eu costumo falar que é um casco para você lidar com as coisas. E o jovem vai aprendendo a lidar com isso também, né? Isso se repete pela vida como um todo. Então, essa passagem pela adolescência, essa passagem pela juventude, ela vai trazendo novas visões, ela vai trazendo novas formas de lidar. Quando o jovem começa a lidar com responsabilidades, né, agora como jovem, não são mais as mesmas responsabilidades de quando era criança. Agora existem outras consequências, talvez não tão sutis e tão amenizadas quando criança, talvez ele tenha que responder um pouco mais, mas ainda não são também aquela consequência que vai chegar daqui a pouco, que o tempo vai trazer com outras responsabilidades. Então, pensar, né, como um jovem, querer falar com um jovem, é ter essa empatia de entender que ele está nessa fase de construção, que ele está passando por esse processo, que eu preciso ter experiências que consigam estabelecer conexões. E a empatia nada mais é do que isso, estabelecer conexões, né?
Na Filosofia Espírita, capítulo 25, né, a gente fala um pouquinho do processo da infância, né, da imperfeição dos órgãos da criança. Então tá aqui, ó. E se falando de crianças, a imperfeição dos órgãos lhe obriga a não pensar e nem expressar o que guardam acumulado com as suas experiências. Se o corpo tolhe suas faculdades, certamente que isso tem um objetivo, o de ficar em estado de descanso, refazendo forças para as novas lutas da carne, que não são fáceis. A mensagem do Espiritismo à humanidade é para o devido preparo, principalmente para entender como receber os recém-vindos ao mundo, pois que vai ser entregue a eles o comando de todas as nações e de todos os lares, para que esses no futuro vivam na suavidade do amor e da caridade. Olha só, está falando da imperfeição dos órgãos da criança, está sendo preparado, né? E para que eles estão sendo preparados? Para controlar tudo que temos no nosso planeta, as gerações, assim como fomos nas nossas gerações preparados para exercermos as diversas funções que nós temos hoje, cada qual na sua individualidade. Então, a criança passa por esse processo, mas isso não se encerra quando chega a adolescência, isso não se encerra quando chega a juventude. É um constante, é uma coisa permanente, é uma coisa contínua. E isso traz significados, né? A criança pensa como criança, tem as preocupações de criança, sonha com as coisas de criança. O adolescente sonha e pensa como adolescente, e o jovem vai construindo esse mesmo processo. Então, como que eu vou estabelecer uma comunicação se eu não crio essa empatia? E muitas vezes a gente acaba julgando. Ah, esse jovem não está preocupado com o futuro, só pensa no videogame, no jogo, em jogar bola, em brincar, só pensa em coisas que para nós, né, por ter passado já por essa etapa, estarmos em outro momento, pode não parecer alguma coisa importante. A gente quer trazer muita responsabilidade para esse jovem, né? E eles estão aprendendo a lidar com essa responsabilidade, mas não da mesma forma que a gente. Eles veem isso de uma forma diferente. Eles têm um conjunto de significados que são só deles. E é isso a gente tem que começar a despertar. Não é fazer todas as vontades do jovem, esperar um momento, que às vezes alguns vão demorar um pouquinho mais, né? Se a gente não estimular, talvez fique ali naquela zona de conforto. Não é deixar o jovem livre, à mercê das coisas e aprender sozinho. Se fosse para aprender sozinho, eles não precisavam estar dentro de uma família ou crescer com ambientes de adultos, ter relações com pessoas de outras gerações, né? Relações sociais, para que possam aprender. Então nós temos a nossa missão, nós temos o nosso compromisso para com esses jovens, mas nós temos também que compreender esse momento, esse significado deles, senão a gente vai criar sempre um choque de gerações. Éramos conflitantes com os nossos pais com os nossos avós, os nossos filhos o são com a gente, os nossos netos serão com seus pais. Mas esse conflito ele pode ser rico de conhecimento, né? Se você consegue estabelecer esse diálogo sem julgar, mas criando conexões, agregando alguma coisa para esse jovem. E hoje a gente vive, né, até por conta do processo que a gente está vivendo da pandemia, e até de antes já vinha acontecendo, de perder os nossos jovens, muitas vezes os adolescentes, os jovens, para o próprio quarto, né? E muitas vezes a pessoa fala assim, que bom, meu filho está trancado dentro de casa, não sai do quarto, mas pelo menos está lá, né? Será que isso é bom, né? Será que ele, isolado dentro de casa, ele está seguro? O mundo hoje ele é virtual, o mundo é digital, e as experiências são inúmeras e são muito intensas, né? Para a gente deixar esse jovem lá e não criar essas conexões. Então, cabe a gente, né, buscar ajudar esses jovens, né? Conversar com esses jovens. E aí eu tenho certeza que alguém daí está pensando, né? Mas eu tento e o jovem só fala sim, não, talvez, não sei, né? Respostas monossilábicas e bem curtinhas. Mas isso faz característica do jovem, eles têm outros interesses. Que tal? Eu até proponho uma experiência para a gente fazer com os jovens que estão à nossa volta. E se você for jovem, faça com as gerações diferentes que estão com você aí, né? Vamos pegar um dia e conversar, né? Sabe aquele negócio de
Globo Repórter, né? Onde vive, o que come, o que gosta, pergunta para o seu jovem, né? O que ele gosta? O que ele gosta de comer? O que ele gosta de fazer? Que cor que ele prefere? O que ele acha da vida? O que ele pensa do futuro? O que ele acha da morte? Né? Ouça a opinião deles. Às vezes, no começo, vão ser monossilábicas. Ah, não sei. Ah, que coisa chata. Ah, não parei para pensar. Mas, plantando essa semente, plantando essas características, talvez a gente consiga conhecer um pouquinho mais, porque as gerações mudam, né? E o próprio indivíduo ele vai mudando. Eu até gosto de dar outro exemplo aqui também, para a gente ir encerrando, que aquela criança que adorava hambúrguer de batata frita, talvez agora, quando você chama ela para ir com você comer um hambúrguer de batata frita, ela fala, eu não quero. Porque ela está conhecendo um pouco mais sobre o seu corpo já mudou ou está em mudança, ela conheceu um pouco sobre o universo fitness, de qualidade de vida, de bem-estar, de alimentação equilibrada, e já talvez não tenha mais aquele interesse, né? Isso pela comida, isso pelos assuntos, isso pelas brincadeiras, isso pela forma de ver o mundo também. Então é muito importante que a gente consiga estabelecer conexões respeitando a faixa etária, criando uma empatia com a criança, né? E por que temos que fazer isso, né? Aí eu costumo brincar também, quem é o adulto da relação? Nessa encarnação, pelo menos, nós temos um pouco mais de bagagem. Então pode partir da gente ter um pouco mais de paciência, ter um pouco mais de estímulo de conhecer os nossos jovens e ver o que eles pensam da vida. Eles têm muito a falar pra gente, muita coisa boa e muita coisa que pode resgatar o jovem que a gente deixou dentro da gente lá atrás, mas está cheio de energia também. Então, gente, a juventude é energia, é convicção. Por isso que o jovem tem esse choque de ideias com a gente, porque ele está descobrindo as convicções, que com o tempo vão ficar mais flexíveis, maleáveis, ou não, mas eles vão aprendendo a lidar pelo processo natural deles. Era isso que eu queria falar, para a gente poder ouvir esses jovens e conversar, trazer uma conversa, abrir um diálogo com esses jovens, partindo do ponto de vista da empatia, né? De falar com os jovens da forma que nós gostaríamos de ser ouvidos quando nós éramos jovens. Então era isso que eu tinha para falar, pessoal. Muito obrigado por nos acompanhar até esse momento. E eu gostaria de encerrar com uma prece final, no qual a gente mentaliza novamente Jesus, né? E todos os apóstolos que tão jovens começaram a seguir, na juventude da humanidade, das experiências morais, que a gente possa trazer isso para os nossos dias, nos tornarmos referências para os jovens à nossa volta e resgatarmos o jovem que existe dentro de nós, com toda a energia, todo o amor pela vida. Que assim seja. Muito obrigado, pessoal. Vamos aos recados, né? Então não se esqueçam de, se você gostou dessa exposição virtual, deixe o seu like, inscreva no canal para acompanhar os próximos expositores, os próximos assuntos, né? Ative o sininho ali para você receber as notificações quando tiver novidade. O sininho vai te alertar ali, vai trazer essas novidades e a gente vai trazendo cada vez mais, aumentando essa nossa rede virtual que compartilha um pouco das experiências que a gente vive aqui no Ceareiros. E além disso, pessoal, nós ainda estamos vivendo um processo de pandemia. É muito importante a gente continuar com todos os cuidados higiênicos, mesmo que alguns locais liberem as questões, mas que a gente mantenha o distanciamento, o uso de álcool em gel, né, a higienização das mãos, né, o uso das máscaras. É muito importante que a gente continue também, né, e reforçando a questão das vacinas. Se você já tomou a segunda dose, precisa tomar uma dose de reforço, vá atrás das doses de reforço. Se você tem que tomar a primeira dose, vá tomar a primeira dose. Independente do seu esquema vacinal, busque a vacina, incentive as pessoas a se vacinarem, principalmente os jovens que estão aí precisando aumentar essa demanda de vacina. É a segurança de todos nós. Obrigado, pessoal.